Cássio. Enfiada para o Sidney. Será que consegue chegar? O Fernando Henrique não foi pro gol. Gol! Sport! 24 minutos, primeiro tempo. Sidney pela direita, Roger de cabeça, bola no fundo da rede. 1 pro Sport, 0 pro Fluminense no Maracanã. Roger. Levantamento para a área, tentativa de cabeça de ataque, ficou pedido, toque de mão, está marcado o pênalti. Tá marcado o pênalti pro Fluminense. Washington. Foi para batida o Washington. Gol!